Nós vamos ler um texto muito precioso aqui, o segundo livro dos Reis, capítulo 3, a partir do versículo 5. Você que está acompanhando aí em casa, segundo livro dos Reis, capítulo 3, a partir do versículo 5, diz assim o texto sagrado, olha. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como és tu, ou como tu és. O meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Versículo 9: partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. E após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Digam glória a Deus. Vamos dar uma parada aqui, mas nós vamos continuar o texto, para a gente entender aqui melhor, senão você vai ficar meio que perdido aí, o que se refere a esse texto. Gente, os leitores da Bíblia, você que conhece a palavra de Deus, você que tem um pouco de intimidade com a palavra, você já ouviu muito falar do rei Acabe. Mas depois da morte de Acabe, diz aqui o texto sagrado que o rei de Moabe, ele devia impostos, ele pagava impostos a Israel. Depois que Acabe morreu, ele se posicionou e não queria mais pagar o imposto. E por conta disso, surgiu a briga, a guerra. Está declarada a guerra. E aí o texto diz que ele se juntou com mais 2 reis, porque ele sabia que a coisa era feia, e eles partiram para a guerra. 3 chefes de estado, 3 reis, 3 autoridades, eles entram numa guerra, irmãos, e estava pondo em risco ali não só a vida deles, mas como também a vida de centenas e milhares de famílias. Eles declaram a guerra e o texto diz que eles partiram para a guerra junto com cavalos, com homens, com cavaleiros, e foram enfrentar a guerra no deserto. Eles foram para uma guerra no deserto, mas em momento nenhum a Bíblia diz que eles consultaram ou pediram a ajuda e a proteção do Deus Todo-Poderoso. E aí o que aconteceu? Veja se não é a cara da história de muitas pessoas dos dias atuais, inclusive pessoas que dizem que acreditam em Deus. Eles partiram para a guerra e não consultaram a pessoa mais importante de nossas vidas, que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. E agora eles chegam no deserto e eles percebem que não tinha mais água. O que isso quer dizer, bispo? Gente, eu já tive a oportunidade de visitar Israel, e nós viajamos para ir lá no deserto, né? E o guia, ele orientou lá as pessoas que estavam na caravana, que levassem água. É comum isso, as viagens, as visitas aos pontos turísticos lá em Israel, no deserto, os guias já orientam que leve bastante água, porque a temperatura é altíssima lá. Quando a sede aperta, irmãos, você tem que, senão você desidrata, você morre, você cai lá no deserto. Então o que acontece? Eles partiram para a guerra e não se prepararam. Está cheio de crentes evangélicos, pessoas de várias denominações que dizem que acreditam em Deus, mas não chamam Deus, não se preparam, não pedem a ajuda de Deus para enfrentarem as suas. Nós vivemos, irmãos queridos, presta atenção, em uma luta constante.
Não pensa você que as coisas aqui na terra serão fáceis, porque não é fácil para ninguém. Mas Deus não é intruso. Ele diz: todo aquele que pede, todo aquele que busca, Ele está esperando que eu e você venhamos nos posicionarmos e pedir ajuda. Esses homens têm uma responsabilidade muito grande, assim como eu e você nós temos. Mas aqui não estava em risco só a vida deles, não. Estava a vida de muitas famílias em risco. Agora imagina essa turma todinha no deserto sem ter água. Pensa comigo, o desespero, irmãos. Tem muita gente que às vezes só desperta. Tem um ditado que diz que só desperta para proteger a casa depois que foi roubado. Eu e você não fomos chamados para viver assim, não. Nós temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus para nos guiar, nos ensinar, amados. Porque quando chegar o momento da guerra, o momento do deserto, nós temos que estar preparados. Preparados. Quantas pessoas não desviaram, não enfraqueceram e nunca mais pisaram os pés na igreja agora nesse período de pandemia? Você acha que Deus abandonou a gente na pandemia? Eu estou aqui pregando para você que a igreja presente, a igreja local, e centenas e milhares de pessoas que irão acompanhar esse vídeo aí do outro lado. Mas eu passei pelo deserto, eu fui infectado pelo vírus com milhares de pessoas no Brasil. Mas eu não estava só. Eu não estava só, igreja. E o segredo para que você vença, povo querido, internautas, o segredo para vencermos todas as nossas batalhas é, primeiro, antes de tudo, chamar Deus para que Ele participe, esteja ali conosco, nos dando direção, nos dando proteção e confiança, apoio, em todos os sentidos, todos os momentos de nossas vidas. Os 3 reis se reuniram e partiram para a guerra sem consultar a Deus. Quantas famílias não estão chorando agora porque casamentos foram destruídos? Por quê? Casaram sem consultar, tomaram atitudes na vida, fizeram algo e hoje estão chorando leite derramado. Por quê? Diga, não consultaram a Deus. Ele quer participar, igreja amada em o Brasil, Ele quer participar de tudo em nossas vidas, irmãos. Aí os reis se preparam para a guerra, é um sentimento humano, né? Não, um chamou o outro, e aí, vai me ajudar? Vamos, não, vamos sim. Vamos por onde? Vamos pelo deserto. E partiram para a guerra. Quando chega no deserto, eles se deram conta que não tinham água. E aí? E agora? E agora, queridos, diante de um problema, como diz lá na minha terra, né, um problema tamanho de um trem, não tem água no deserto, fazer o que agora? Não tinha mais alternativa, não tinha mais saída. Talvez você que está acompanhando aqui, ou você que esteja na igreja agora, esteja diante de um problema assim. Eu não sei mais o que fazer. Os amigos não podem ajudar. Os parentes até tentam, têm boas intenções, mas também não podem, são limitados. Só tem uma saída: recorrer ao Deus Todo-Poderoso. E aí eles entraram em desespero. Agora vamos voltar para a Bíblia, né? O versículo 10 diz assim, olha: então disse o rei de Israel, ai, o que ele disse? Esse ai que eu fico imaginando, igreja, nos dias atuais, pessoas colocando a mão na cabeça, meu Deus do céu, e agora o que eu faço, hein? Ai. O Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Olha só, irmãos, eles saíram para a guerra, não consultaram a Deus. Agora quando a coisa esquentou, que faltou água, eles começaram a culpar a Deus. O rei de Israel falou isso. Será que Deus trouxe esses 3 reis para cá para deixar a gente entregue nas mãos do inimigo? Não consulta a Deus, não dedica tempo na oração, não lê a Bíblia, não se esforça para saber qual é a direção que Deus está dando. Agora vai culpar a Deus? Não.
Não, de forma alguma. Versículo 11 diz assim: perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Deixa eu traduzir aqui para vocês, irmãos. Os 3 reis, Josafá, mais o outro rei de Edom e o rei de Israel. Um já culpou a Deus. Aí Josafá se posicionou, que era um homem de Deus também, né? E falou assim: vem cá, não tem nenhum profeta aqui que a gente possa consultar? E falaram: tem Eliseu, e está com ele a palavra. Toda e qualquer situação que você viver, que todos nós possamos enfrentar aqui nessa terra, irmãos, sempre terá uma luz, uma direção, sempre terá uma instrução vinda da parte de Deus nas Santas Escrituras. Agora o problema, sabe o que acontece? Muitas das vezes é que nós não queremos consultar a Deus. Em outros casos ficamos culpando a Deus como o primeiro rei e esquecemos de consultar ao Senhor. Quantas pessoas que às vezes procuram a gente depois que a coisa já está feia, que o problema já tem se alastrado. Josafá disse: não, peraí, não vamos ficar culpando a Deus não. Tem algum profeta do Senhor por aqui? Para que consultemos, para a gente saber a direção que Deus vai dar para nós. E aí eles citaram Eliseu. Eliseu era um auxiliar de Elias. Presta atenção aqui, irmãos. Eliseu era auxiliar de Elias. Elias foi quem teve problema com Acabe lá atrás. Quem lembra que Elias orou e o fogo desceu? Depois que Elias orou, que consumiu os profetas de Baal, a mulher de Acabe era quem tinha ameaçado Elias. E Eliseu sabia de toda a história, porque Eliseu era auxiliar de Elias. Vocês estão conseguindo pegar? Aí agora se depara essa situação, e a Bíblia diz que eles lembraram e disseram: olha, Eliseu, que era auxiliar de Elias, que lavava as mãos de Elias, tem ele, é um homem de Deus, vamos consultar ele. E aí eles foram procurar Eliseu. Diga: foram procurar a ajuda dos céus. Aí continuando diz assim, olha, versículo 13: mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Eliseu estava meio brabo, viu? Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, versículo 14, em cuja presença eu estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, o rei de Judá, eu não te daria atenção, nem te contemplaria. Eles procuram Eliseu. Olhem aqui para mim, queridos, e o Brasil está aí acompanhando, né? Os internautas, os irmãos aqui da igreja local. Eles procuram Eliseu, levam para Eliseu aquele problema que, humanamente falando, não tinha solução. Quem que vai arrumar água no deserto? Hoje até nas grandes cidades a gente está tendo problema com água, né? Imagina no deserto. Então, irmão, isso aqui trazendo para nós hoje, chama-se causas impossíveis. Quando você se deparar com uma situação: mas bispo, eu errei, graças a Deus que você está tendo a oportunidade como eles tiveram. Graças a Deus você que está aqui ouvindo a palavra, e você que está acompanhando, você está tendo a oportunidade de buscar a direção e o socorro em quem pode te ajudar. Eliseu olha para eles e já à vista, né, já sabia de tudo que estava acontecendo, e disse assim: olha, por mim eu nem ia atender vocês, mas por consideração a Josafá, que eu respeito Josafá, é que eu vou dar atenção para vocês. E aí Eliseu olha para eles desesperados, porque Josafá falou: não, mas foi Deus que permitiu essa luta, essa guerra.
E nós vamos ter que enfrentar essa batalha. E nós precisamos de ajuda. Era isso que ele estava querendo dizer. E aí Eliseu falou algo para eles, igreja, que ficou aqui registrado para nós hoje, viu? Isso aqui é para ensinar para nós como que uma pessoa que acredita em Deus vence as batalhas. Você que está aqui nessa manhã, que está diante de uma grande guerra, seja espiritual, seja na família, seja uma guerra física, em qualquer área da sua vida, o nosso Deus, o nome dele é Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma guerra, uma batalha. Agora ele só vem quando nós chamamos. Aleluia, pode glorificar. Eles apresentam a causa para Eliseu. Versículo 15. Ora, pois, olha o que Eliseu falou para eles. Ora, pois, trazei-me um tangedor. O que é tangedor, bispo? Não é muito na linguagem da gente, é diferente, né? Sabe o que é um tangedor, igreja? Olha aqui para mim. Um tangedor é um músico. O que é um tangedor? Um músico. Olha aqui para mim. Olha a dificuldade. Agora você vai entender essa barreira, esse bloqueio que a igreja enfrenta hoje, as pessoas que acreditam em Deus, de louvarem ao Senhor, de abrir a sua alma e cantar louvores a Deus, que está diante de uma situação difícil e os parentes olharem para você, mas vem cá, você era para estar chorando, era para estar deprimido aí, você está cantando. A maioria dos que enfrentam problemas, que dizem que acreditam em Deus, fazem diferente. Ao invés de cantar, eles murmuram. A murmuração bloqueia a bênção, e o louvor atrai a presença de Deus para as tuas guerras, e a vitória com certeza virá. Está lá Eliseu, os reis desesperados, quando eles expõem o problema para Eliseu, o que Eliseu diz? Trazei-me um tangedor. Hoje a ordem do Senhor é assim: está lá você em casa reclamando, ninguém liga para mim, está dando tudo errado, eu estou triste, estou pensando nisso, pensando naquilo outro. Uma senhora falou: bispo, tem hora que eu tenho vontade de largar tudo e ir embora, tem hora que dá vontade de abandonar tudo e ir embora, mas quando eu olho para trás não tem nada para abandonar, eu fico. Largar tudo e ir embora para onde? O que você precisa, o que nós precisamos, irmãos, é chamar o tangedor. O que é chamar o tangedor, bispo? Começar a cantar louvores. A guerra está instaurada dentro da minha casa, na minha vida, é guerra espiritual. Todo dia pessoas olhando para mim com inveja, você sente uma amarração, um peso, a coisa está feia, hein? Problema de saúde, problema na família, problema financeiro, o final de ano está chegando e muita gente desesperado, e Deus está dizendo: é tão simples, não tenta resolver com a força do braço que você não consegue não, essa guerra será resolvida adorando. Como que será resolvida a guerra? Adorando. Eliseu falou: o que vocês precisam? Vocês querem o quê? Não, está desesperado, que o exército inimigo está vindo contra nós, a gente não sabe o que fazer, e não tem água, está desfalecendo, todo mundo desfalecendo, os homens, os animais, as crianças, todo mundo desfalecendo. Eliseu falou: estamos no deserto, sabe o que vocês precisam? Traz vamos começar a festa de adoração aqui, vamos começar a louvar. E aí o texto diz aqui no versículo 15, olha: trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Vocês não estão lendo não. Quando o tangedor tocava, está vendo como nós estamos fazendo errado, irmãos? Quando falta água, quando os inimigos estão afrontando, a gente faz tudo diferente. A gente quer o poder de Deus, mas quer reclamando.
a gente quer o poder de Deus, quer fazendo outra coisa. Deus está dizendo: minha filha, você até agora não entendeu. Filhinho, você até agora não entendeu. Eu quero manifestar o meu poder nessa situação aí, mas para que o meu poder seja manifesto, segura essa, Brasil, você tem que adorar. Enquanto o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Aleluia, aleluia. Satanás não é burro não, igreja. Satanás não é burro não, Brasil. Ele já cria a situação e faz com que você olhe em sua volta assim e diz: pronto, agora complicou mesmo a situação. Os parentes ficam tudo com dó de mim, mas não podem ajudar. Os amigos, a maioria estão piores do que eu. Eu estou no mato sem cachorro. Já viu essa expressão? Estou perdido. Deus está dizendo: você não está perdido coisa nenhuma. O problema é que você esqueceu que eu não trabalho com as ferramentas do mundo. Tem gente que está sonhando em dormir pobre e acordar milionário. Se eu acordar milionário, minha vida muda. Brasil, se eu pudesse te convencer que o segredo é você se tornar um tangedor. Eu preguei essa mensagem outro dia em outro lugar. Aí uma vovó falou: bispo, mas eu não sei tanger nada, eu só sei tanger o bicho que entra lá em casa. Já, vai lá. Tangedor é tocador. Esse hino que nós estávamos cantando aqui: eu quero mais de ti. Você não tem ideia como que o inferno fica, sabia? Quando a igreja ora. Mas o inferno se alegra quando ele vê os crentes para baixo. Estou desanimado, vai para a igreja, vou nada, estou triste, estou pesado. Eu vou cantar, vamos adorar, porque enquanto o tangedor tocava, veio o poder de Deus. E só para lembrar, viu? Só para refrescar a memória. Não tenta chamar a atenção de Deus fazendo biquinho, que está dando tudo errado. O problema aqui não tinha nada a ver com Deus. Foram eles que se precipitaram, foram para a guerra sem pedir a ajuda do Senhor. Agora o preço é dobrado. Agora tem que chamar tangedor mesmo. Não tem mais o que fazer não. Não tem água e os inimigos estão chegando. Mas não tem nada perdido. Deus é bom e está sempre nos dando uma nova. Você está pegando? Quem está pegando direitinho? Chama o tangedor. Diga o irmão do seu lado aí: chama logo, viu? Manda ele chamar logo o tangedor. Mas cuidado para você não confundir e chamar um murmurador, né? Porque está cheio de murmurador por aí, tá ou não tá? O murmurador, quando chega perto de você, que você fala: o que foi, irmão? É que eu estou com um problema assim, assim, misericórdia. Cuidado, hein? Tem uma vizinha minha que estava com esse mesmo problema seu e bateu as botas já. Chama um tangedor. Tem dia que eu estou em casa, aí às vezes é um bombardeio de notícias ruins. Aí eu falo: pastora, se alguém me procurar, você fala igual aquela gravaçãozinha, né? Tem uma gravaçãozinha que fala no telefone, né? Quando você liga, aparece uma vozinha falando assim: o número chamado encontra-se temporariamente fora da área de cobertura ou fora, não é? Desligado. Quando surgem as guerras, os bombardeios, eu falo assim para ela: minha filha, eu vou ali. Ela: você vai aonde? Eu disse: eu vou ali no quarto. Preciso falar, eu vou chamar alguém ali. Vai chamar quem? Eu disse: o tangedor. Amém, irmãos? A carinha da gente assim, triste, bispo, desanimada assim. Ou então põe lá nas redes sociais: me sentindo decepcionado. Resolve? Não. Continua seca do mesmo jeito, sem água e os inimigos se aproximando. Agora quando você tira a carinha triste e põe uma cara assim, adorando,
e vai lá para o quarto e começa: Jesus, eu te louvo, Pai. A coisa está feia aqui na terra, eu não vejo saída nenhuma, não tem uma gota d'água, está todo mundo desfalecendo, os parentes, os vizinhos, os amigos, todo mundo desfalecendo, mas eu sei que o Senhor pode. Quando não existe, a tua palavra diz que o Senhor chama à existência as coisas que não existem. Então vou começar por aqui te adorando, e quando você pensa que não, a resposta vem. Chama o tangedor, igreja. Comece a adorar. Brasil, vamos adorar, vamos louvar. Esquece o que as pessoas têm falado para você. Esquece as notícias ruins, a opressão, a perseguição, as notícias desagradáveis, porque o nosso Deus, o Deus da Bíblia, Ele não mudou. A pandemia não mudou a Deus não. Ele permanece o mesmo. Ontem, hoje, sempre, Ele será o mesmo. E quando é que Ele vem, bispo? Quando é que Ele manifesta o poder? Quando o tangedor chega. E não adianta chegar o tangedor e com o instrumento parado não, viu? Porque está cheio de tangedor por aí também, que o instrumento está parado. O que é um tangedor com o instrumento parado? E aí, irmão, vamos na igreja? Eu estou indo na igreja sim, mas está indo na igreja fazer o quê? Tem uns que falam assim: eu estou frequentando o lugar. Frequentando? Você tem que levar o seu instrumento e começar a louvar. Uma coisa é você frequentar, outra coisa é você ser um tangedor, porque o poder de Deus só veio quando Ele começou a tocar, quando Ele começou a cantar, quando Ele começou a mandar louvores para o alto. Aí o poder de Deus veio. E o poder de Deus está vindo aqui nessa manhã, viu? Agora, algo me chama muita atenção, igreja e o Brasil que acompanha. O versículo 15 diz que quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E o versículo 16 diz assim: e este disse: assim diz o Senhor. Diga: assim diz o Senhor. Olha o que Deus falou para ele: fazei neste vale covas e covas. Só lembrando que essas covas aqui não é para enterrar ninguém não, viu? Não. Eles estavam no deserto. Onde eles estavam? O que eles precisavam? De água. Pois é. Quando o tangedor começou a cantar e tocar, aí o poder de Deus veio e passou as instruções para Eliseu. E olha o que ele falou: neste vale. Você sabe que a palavra vale na Bíblia quer dizer lugar baixo. Tem muita gente que está vivendo um vale, está para baixo espiritualmente, emocionalmente está para baixo, sentimentalmente está para baixo, a saúde está para baixo, é vale. Você está passando no vale. Aí ele disse: nesse vale, Deus está dizendo: faz as covas. Sabe o que é fazer as covas? Fazer as covas quer dizer o seguinte: te prepara. Começa a te preparar, Deus está dizendo. Porque neste vale, ele diz assim, olha: neste vale, versículo 17: porque assim diz o Senhor: não sentireis vento e nem vereis, todavia este vale se encherá. O que eles estavam precisando? E o que Deus está prometendo? Você está pegando, hein? Glória a Deus. Agora, e o anúncio de Deus aqui, hein? O tangedor começa a tocar, começa a louvar. Aí vem o poder de Deus sobre Eliseu e avisa para eles: fala para eles se prepararem. Deus estava falando comigo essa palavra, sabia? Avisa os meus filhos lá do Ipiranga, avisa os meus filhos e as minhas filhas aqui de Ribeirão Preto, que preparem as covas. Começa a se preparar, irmãos. Cria aquela esperança, aquela expectativa, porque Ele está dizendo: eu vou mandar chuva, eu vou mandar água. Mas antes dele dizer que ia mandar água, ele disse: vocês não vão sentir vento e não vão ver chuva. Essa semana, aqui agora, na nossa cidade, o sol estava rachando. Quando está quente, aqui é para valer, não é? Meu Deus. Eu saí para resolver desci do prédio lá, fui resolver uma situação rapidinho perto de casa. Quando eu voltei, eu fui a pé.
Quando eu voltei, eu pus a mão na cabeça e disse: meu Deus, minha cabeça está muito quente, ó. O sol estava pipocando, Brasil. E a igreja aqui. Aí eu chego em casa e a pastora: meu filho, que calor, né? A gente vai essas histórias, né? Calor, que calor, que calor. Gente, não deu meia hora. Aí ela falou assim: encosta aí que o vento está apagando o fogo. Aí eu encostei a janela assim. Daqui a pouco eu vi caindo alguma coisa lá. Eu disse: tem que fechar outra aqui, está derrubando tudo aqui. Começou o vento, mas um vento tão forte, um vento forte, e os céus começaram a se enegrecer. O vento era o quê? Não, vocês não estão entendendo não. O sol estava quente, rachando. Daqui a pouco veio um vento. O vento era o quê? O vento estava avisando que estava vindo. Então vamos ver se você está pegando mesmo ou se você está dormindo. O vento estava avisando que vinha chuva. Aqui estava no deserto. Eles precisavam de água. Deus disse: faz a cova, mas não vai ter vento e nem vai ter chuva. Você não vai ver vento e nem vai ver. Brasil, eu me apaixonei em casa quando eu li esse texto, que eu já conheço, né? Explodiu dentro de mim. Deus estava dizendo: vocês estão desesperados e vocês estão querendo ver sinal. Eu não vou dar sinal nenhum. Eu não vou dar sinal nenhum, mas eu estou dizendo e eu vou cumprir. Prepara as covas. Não tem sinal não, de chuva não. Sabe por quê, igreja? Porque geralmente quando a gente vê sinal, aí a gente fica achando que foi: não, eu vi que a coisa ia dar certo, eu falei com fulano, aí deu certo. Você está querendo mexer na glória de Deus. Ele não vai dar sinal nenhum, mas Ele vai cumprir a promessa que prometeu na tua vida. Aleluia! Tem sinal não? Aleluia! Sem sinal, igreja. Prepara as covas. Começa a declarar para a família. Quando perguntarem para você: está tudo bem? Você fala: está bom e vai melhorar. Mas como que você sabe disso? Deus prometeu. Como Ele é diferente de nós, né? A gente quer ver um sinal. Mas bispo, não mudou nada. Você não está brincando. Deus não está brincando conosco. Se Ele prometeu, está prometido. A promessa é fiel. Aconteça o que acontecer, o que Ele vai fazer para cumprir, eu não sei. Eu só sei que Ele vai fazer. Como eu gostei disso aqui, viu? Eu gostei disso aqui, porque eu só sei que quando a coisa piora, é porque está chegando mais perto da bênção. Diga aí: sem sinal. Está lá a pessoa doente. O médico, que nós respeitamos demais a medicina, viu? Já quero deixar claro aqui que nós respeitamos, a medicina é de Deus. Eu sigo instruções dos médicos. E você que está aí, você deve seguir também. Mas às vezes eles são limitados. A irmã está balançando a cabeça, que ela é da área de medicina. A medicina é autoridade, tem que seguir mesmo as instruções. Mas tem coisas que só Deus pode fazer, porque o nosso Deus é especialista em fazer sem dar sinal. Fazei neste vale covas. Versículo 17, esse é o finalzinho do 16. Porque assim diz o Senhor. Diga: Senhor, fala comigo. Diga: eu tomo posse do que o Senhor diz. Não sentireis vento e nem vereis chuva. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho muitos irmãos e amigos de várias denominações. Eu respeito e sei que cada um tem um nível de intimidade com Deus, né? Mas uma pessoa me falou assim comigo um dia: bispo, eu escutei uma palavra, mas eu não levei muito a sério não, porque eu não senti nada. Mas você não foi chamado para sentir não, queridos. Nós fomos chamados para crer. Amém? Porque tem gente que acha que só é Deus que está falando. Só tem que sentir alguma coisa. Meu Deus, estou todo arrepiando aqui. Você não é gato para ver se arrepiando, né? Não. Creia na palavra que você está ouvindo. Você que está aqui,
Saia daqui declarando a palavra, nada de biquinho, e se deu errado é porque você fez igual os reis, não consultou o Senhor. Mas agora Deus está te dando uma chance, está te dando mais uma oportunidade. Mas como é que eu vou saber que é Ele? Pelo que está escrito, não cai por terra. Não sentireis vento e nem vereis, todavia, diga, mas com certeza, este vale se encherá. Aqui, olha, de tanta água, aleluia, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos. Aí eu tomei para mim e para a igreja, na hora, né, que eu li o texto, eu falei, meu Deus, o Senhor está dizendo, olha, não vou dar sinal nenhum, mas vai ser tanta bênção para você, para sua casa, para os seus parentes, e até para aqueles que ficavam curiosos. Sempre tem os curiosos, não, né? Meu Deus, e a vida da irmã? Eu estava até com pena dela. Aí você vai transferir bênção, tá sobrando aqui, ó. Diga, vai ser tanta bênção. E o tanto é Deus que está falando, viu? Versículo 18, por causa do horário, né? Está muito rápido já o horário passando. Versículo 18 diz assim: e isto ainda é pouco. Isto ainda é? Meu Deus, quem estava desesperado, precisando de uma gota d'água, Deus disse, vai ser tanta água. E olha, igreja, eu não vou ler o texto todo aqui, mas você deve ler em casa. Foi tanta água, irmão, que os inimigos se confundiram, sabia? A Bíblia diz que foi tanta água que Deus mandou, mas tanta água, que eles se acordaram, os inimigos, de manhã, e viram tudo alagado. Aí eles viram a água vermelha, assim meia turva, e disseram, isso aqui é sangue, eu acho que eles já morreram. E eles correram para comemorar. E aí o povo de Deus tomou posse de tudo que Deus tinha prometido. Deus, além de mandar tanta água, ainda confundiu os inimigos. Por isso que ele está dizendo assim, olha, e não é só isso não, viu? E isso é pouco, ele está dizendo, não é só isso não. Você já está se sentindo feliz? Você já começou a saltar de alegria? Isso não é nada, te prepara, está vindo mais coisas boas aí, aleluia. Aleluia, está vindo mais coisas. Está aqui, ó. Isso é pouco. Isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Eles estavam pedindo apenas água. Deus disse, eu vou mandar água com força, e ainda vou entregar o inimigo na sua mão. Está resolvido o problema. Quem crê nisso? Aí no versículo 20, para a gente encerrar aqui, o versículo 20 diz assim, pela manhã, quando foi? Você sabe o que significa esse pela manhã aqui para nós hoje? Bispo, até agora não chegou, mas está bem pertinho, irmão. Até hoje não chegou, eu ainda continuo enfrentando a guerra, eu ainda continuo com sede, mas pela manhã, teu testemunho está chegando. Pela manhã, ao apresentar a oferta de manjares, eis que vinha as águas pelo caminho. Meu Deus, transbordou os vales, transbordou tudo. Vinha as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. O que eles precisavam? Quem precisa de uma bênção aí? Então Deus está dizendo, e a sua vida vai se encher de bênçãos, para a glória do Senhor. Eita, final de ano abençoado. Aleluia. Agora você vai chamar quem para a sua vida mesmo? Não. É que a pastora respondeu, né? Eu queria pegar vocês para ver quem é que você vai chamar. Se é um tangedor ou se é um escarnecedor. Que aí chega no final de ano, em vez de você chamar um tangedor, quem é, bispo? Aqueles que adoram, aqueles que louvam, aqueles que reconhecem que tudo o que temos e o que somos vem da mão. O socorro que você precisa não vem dos parentes, não. Nem fique chateado com eles, viu? Quando bater a porta na sua cara, quando dizer não para você, fique chateado não, porque quem vai mandar a água, quem vai mandar a bênção é o Deus Todo-Poderoso. E não vai mandar gotinha não, viu? Não é só um galãozinho não, Ele vai encher de água.
Aleluia. Quem crê nisso? Diga: eu tomo posse para minha vida e para minha casa, em nome de Jesus. Deus abençoe Brasil. Deus abençoe sua vida, sua casa, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.